Olá, doutores e doutoras! Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal que tem por objetivo suprir algumas aulas de direito penal que nós, infelizmente, não estamos podendo ter de maneira presencial e devido a essa quarentena que estamos passando todos. Então, a minha expectativa com esse canal é poder levar até vocês um conteúdo trazendo uma maior proximidade como se fosse na sala de aula. Eu sei que é bem diferente, estar na sala de aula é muito melhor, é muito mais gostoso, mas vamos, nesse momento, em segurança, continuar com o estudo do direito penal. Antes de entrar propriamente na matéria, deixa eu só esclarecer algumas coisinhas, né? Isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima, opa, aqui, ó, isso daqui, na verdade não é a lua, não é nenhum luar, é um reflexo da lâmpada. Mas infelizmente eu tenho que mantê-la assim para poder ter o mínimo de luminosidade. Outra coisa também que o pessoal está perguntando, este que aqui está, esse símbolo aqui, esse ciclista aqui. Bom, esse aqui é um troféu que eu ganhei quando disputei uma prova de ciclismo no Bike Series de Indaiatuba. Foi corrido lá, nós temos uma corrida lá no circuito que existe no autódromo de Indaiatuba. E eu consegui tirar o terceiro lugar. A terceira colocação lá foi uma das poucas vezes em que eu subi ao pódio. Então eu não tenho o biotipo de atleta, não tenho histórico de atleta como alguns têm por aí, mas então eu tenho medo desse, vou nem dizer o nome, né, dessa pandemia que está por aí. Então eu não sou super-homem, ao contrário de alguns aí dirigentes que têm esse poder, eu não tenho. Então vamos nos manter aqui. Feita pequena crítica, não poderíamos deixar de fazê-lo, mas seguimos com a matéria. Hoje nós partimos do princípio da confiança. O princípio da confiança, ele funda-se na premissa de que todos devem esperar por parte das outras pessoas que essas sejam responsáveis, que ajam de acordo com as normas da sociedade, visando evitar danos a terceiros. Olha que momento oportuno para discutirmos, né? Depois de um pronunciamento que ouvimos na data de ontem, esse texto diz muito. Eu vou até, me permita, eu vou ler de novo. Né? Funda-se na premissa de que que todos devem esperar por parte das outras pessoas que essas sejam responsáveis e ajam de acordo com as normas da sociedade, visando evitar danos a terceiros. Então, o princípio da confiança, ele funda-se nessa premissa, de que nós temos que confiar minimamente na conduta do outro, do altero, para podermos, então, nos pautar. Por exemplo, o exemplo clássico da doutrina está nas intervenções médico-cirúrgicas. O cirurgião está fazendo seu trabalho, está preocupado lá numa cirurgia, ele tem que se ater àquela condição. Então ele tem que confiar, por exemplo, que a instrumentadora, o instrumentador cirúrgico vai lhe passar os equipamentos adequados, vai ter que confiar neste momento em quem o auxilia na cirurgia, por exemplo, o anestesista, como todo o corpo médico. Então as atividades ali são detalhadas. A cirurgia, então, ela é de responsabilidade de todos. Cada um tem que confiar no outro para cada qual faça o seu papel. Então, se alguém pratica uma falha nesse determinado momento, não há que se haver a responsabilidade em cadeia de todos. Há que se ter aí o relativo nexo de causalidade, uma ligação entre a conduta e o resultado. Então, esse princípio da confiança protege as pessoas que agem de acordo com a norma jurídica e que não praticam, por suas condutas, dano. Um exemplo para ficar mais claro que isso. O médico prescreve a medicação. O médico é responsável pelo tratamento de um doente, de um paciente. Ele prescreve a medicação. Ele não tem que ir lá ministrar. Quem vai ministrar com base na prescrição médica é a enfermeira. Então o médico tem que confiar no trabalho da enfermeira. Se ela, ao invés de aplicar soro fisiológico, aplicou um outro medicamento ou praticou lá... tem um caso clássico, você já deve ter ouvido falar, da enfermeira que, ao invés de... Existiam duas sondas, uma era de alimentação e a outra era de hidratação, e ela trocou as sondas e acabou inserindo alimento onde não era para ser inserido, e o paciente veio a óbito. Ora, qual responsabilidade teria o médico com relação a essa conduta? Nenhuma, porque ele está abrigado pelo princípio da confiança. Um exemplo mais clássico do dia a dia está nas regras de trânsito. Por exemplo, existem as vias que têm acesso preferencial. Então, se eu estou numa preferencial, eu não preciso parar. Eu tenho que confiar na pessoa que está vindo em uma via onde ele deve respeitar o momento de parada para que alguém da preferencial passe.
Então, nesse momento, vejam, princípio da confiança. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar que aqueles que devem parar, parem seus carros para que eu possa, tendo eu a preferencial, passar. Um outro exemplo, também a gente pode colocar com relação ao semáforo de trânsito. Quando eu pego um sinal verde, na entrada de uma ponte, por exemplo, eu preciso entrar com cautela? Nós sabemos que não há necessidade. No amarelo, sim. Mas no verde, não. Eu posso entrar de maneira tranquila, porque o sinal está aberto para mim. A via preferencial é minha agora. Agora, pare e pense. Por que eu entro de maneira tranquila? Porque eu confio que do outro lado da ponte, os outros carros estão parados no sinal vermelho. Preciso entrar com cautela se acontecer um acidente, por exemplo. Se eu entrei no sinal verde e a pessoa entrou lá no vermelho e aconteceu um acidente. Ora, que culpa eu teria? Eu devo... faltou cautela, você teria que entrar com cautela. Não há necessidade de cautela fora da mínima. Não há, porque afinal o sinal estava verde para mim. Um exemplo clássico também que eu costumo dar em sala de aula e costumo até mesmo cobrar na prova. Via Dutra, rodovia conhecida por todos nós. Estou desenvolvendo velocidade no meu carro a 110 km por hora. Velocidade permitida para o local onde estou trafegando. Tenho ali uma passarela. Imagina só se alguém, de repente, ao invés de subir a passarela, passa correndo por baixo da passarela para atravessar a Via Dutra. E aí, infelizmente, é inevitável o acidente. Ela entra na via de maneira muito rápida. Eu, por mais que estivesse na velocidade regulamentar, ou atento às coisas que acontecem à beira da rodovia, não consigo parar o carro. E temos um acidente. Que responsabilidade recairia sobre o motorista? Ele responderia por homicídio culposo, caso a vítima viesse a morrer? Não haveria crime. Em razão do quê? Princípio da confiança. Eu tenho que acreditar que as pessoas vão passar pela passarela de pedestres e não tentar atravessar uma rodovia como a Via Dutra. Entenderam? Então, vamos por aí. Esse é o princípio da confiança. Pois bem, na sequência, nós temos o princípio da proporcionalidade. Olha, já teve alguns alunos que me mandaram mensagem dizendo: professor, não estou entendendo muito bem o princípio da proporcionalidade. Que bom, chegou o momento de esclarecermos de maneira bem pontual. Ele baseia-se na relação custo-benefício. A sociedade sofre limitações de certos comportamentos ante a cominação da pena, mas também desfruta da tutela de certos benefícios, certos bens, os quais ficam protegidos pelo direito penal. O que acontece então nesse momento? É necessário ter um equilíbrio, uma proporcionalidade entre a conduta praticada pelo agente e a sanção penal aplicada com base nessa conduta. Porque esse equilíbrio ele é realmente muito necessário para que não haja excessos dos poderes públicos. Porque sabemos que o Estado é muito poderoso, o Estado tem uma força imensa de acabar com a vida de uma pessoa, nós sabemos disso. Então, quanto a esse poder imenso que o Estado tem, surge o direito penal e seus princípios. E o princípio da proporcionalidade ele é muito importante nesse sentido, porque ele estabelece bens jurídicos, ele estabelece, na verdade, um necessário equilíbrio entre os bens jurídicos, as violações a normas jurídicas e as sanções a essas violações aplicadas. Porque senão haverá, como eu coloquei no material aqui, o chamado vício de incompatibilidade vertical. Ou seja, nós teremos aí até mesmo uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, se punirmos com excesso de rigor uma conduta que não é considerada socialmente tão grave quanto a pena a ela cominada. Então, veja que interessante. Eu vou seguir a matéria para falar do princípio da proporcionalidade e dar um exemplo muito pontual que aconteceu num caso no qual eu advoguei. Um tempo atrás, eu estava até, vou contar desde o começo para relaxar. A galera tem até dito aí nos vídeos que eu estou muito sério, então vamos tentar ser um pouquinho mais descontraído. Desculpe, um pouquinho da falta de jeito para a situação aqui. Pois bem, eu estava num churrasco e a esposa de um amigo me procurou e falou assim: olha, Márcio, você podia me ajudar? Tem uma amiga minha que está passando por um momento difícil com o irmão, ele está respondendo um processo, ele foi preso. E eu fiquei muito sensibilizado. Falei: não, vamos conversar. Até meu amigo disse: o cara está no churrasco, vai incomodar o cara aqui no churrasco, deixa ele descontrair. Eu falei assim: não, vamos ouvir. Conte aí o que aconteceu. Aí ela me disse que o sujeito
havia sido investigado. Olha, nem ele sabia que estava sendo investigado, porque a Polícia Federal ela tinha deflagrado uma operação que visava a captura de traficantes, que inclusive tinham movimentado drogas para outros países, por isso que a Polícia Federal estava agindo. E foi deferido a interceptação telefônica dessas pessoas investigadas. E numa dessas comunicações telefônicas, um dos traficantes, um dos membros da quadrilha, da organização criminosa, da associação criminosa, ligou para o meu cliente e disse: escuta, aquele negócio lá, você já comprou para você? Você tem aí, que eu estou precisando, o meu acabou. O que a polícia fez então? Imaginou, isso deve ser drogas. Então pediram um mandado de busca e apreensão e foram até a casa do meu cliente. Chegando lá, falaram assim: cadê a droga? Cadê a droga? Aí ele falou assim: que droga? Não tenho droga nenhuma e tal. Eu falei assim: não, e a conversa com fulano que você falou que tinha? Aí ele falou assim: aquilo, vem aqui para vocês verem. Mostrou no quarto dele, em cima da cômoda onde ele estava, onde ele dormia, né, no quarto onde ele dormia, estava lá uma série de substâncias anabolizantes. E aí o que aconteceu nesse momento? Ele foi preso, né, pela a posse de substâncias anabolizantes que seriam destinadas a terceiro. Ele falou assim: não era droga, era substância anabolizante, mas por que eu estou preso? Ele desconhecia por completo a existência do artigo 273 do Código Penal. Depois vocês deem uma olhada com calma na pena prevista pelo artigo 273 do Código Penal. A pena do artigo 273 do Código Penal prevê, de forma mínima, a reclusão de 10 anos. E meu cliente, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, ora, incriminado por quê? Por possuir substâncias anabolizantes, que até ele esclareceu: olha, isso aqui era para o meu próprio uso, e eu comprei para mim, e como o rapaz não sabia, tal, ele é meu parceiro de academia, eu disse a ele que eu estava usando, ele disse que queria também, e aí acabei dizendo para ele que se ele quisesse eu tinha aqui, que eu emprestaria sim, que eu entregaria para ele. Então, incide então nas penas do artigo 273 do Código Penal. E esse artigo 273 ele vai além. Para vocês terem uma ideia, vocês já viram aquelas pessoas vendendo substâncias saneantes na rua, aqueles desinfetantes todos coloridos em garrafa PET? Dá uma olhada lá num dos dispositivos do 273, numa das figuras típicas lá. Está lá prevista a venda de substâncias saneantes sem regulamentação da Anvisa, como no caso eram as substâncias anabolizantes que ele tinha. Então essas pessoas, olha só o risco que elas correm ao vender essas substâncias saneantes na rua. Correm o risco de pegar uma pena de 10 anos de reclusão, com regime inicialmente fechado. Olha que coisa grave. Com o mínimo de benefício previsto. E vou além. O crime do artigo 273 é considerado hediondo. Ele entra no rol de crimes hediondos, então todo aquele rigor que a legislação penal traz, ele estaria sujeito. Então, olha que situação interessante. Retomando, ele foi esse artigo 273, ele também ele prevê como em curso nesse dispositivo legal a conduta das pessoas que vendem cosméticos sem a regulamentação da Anvisa, como por exemplo, já ouviu falar perfume do Paraguai? Já comprou perfume do Paraguai? Já disponibilizou alguém perfume do Paraguai? Já vendeu perfume do Paraguai? Cuidado! É o artigo 273 do Código Penal que incide nessa conduta. E olha só que situação. Aí, trazendo para o caso prático, eu levei ao juiz de primeiro grau a situação e expliquei: olha, meu cliente, ele não vende essas substâncias, ele não causa esse risco à ordem pública, que é o que se espera do tipo penal, né, que combate o risco à saúde pública. Ele tinha para seu consumo próprio. E por quê? Porque ele queria seguir a carreira de modelo, já até tinha feito alguns books e tal, e ele não queria desenvolver o corpo de maneira natural, ele tinha pressa em desenvolver a sua condição física, né, ou pelo menos a aparência. E aí o que ele fez? Ele fez uso dessas substâncias, mas ele é um sujeito que tem emprego fixo, residência fixa, não tem nenhuma passagem pela polícia, é uma pessoa que não tem nenhuma ranhura em sua vida social. E que agora está sujeito a uma pena de 10 anos de reclusão por minimamente portar substâncias que só fariam mal a si próprio. Bom, alguns devem estar pensando: professor, não incidiria então o princípio da alteridade, né?
Não, nesse caso não, porque a detenção desses produtos colocaria em risco também a terceiros. Seria como se a gente estivesse comparando aqui com o crime de porte de drogas para consumo próprio. E aí que vem a ideia. O que eu fiz na tese da minha defesa? Eu falei assim, olha, excelência, essa pena é desproporcional à conduta por ele praticada. Por exemplo, se ele traficasse drogas, ele pegaria uma pena mínima de 5 anos. Se ele tivesse estuprado alguém, uma pena de 6 anos. Se ele tivesse estuprado um menor de 14 anos, estupro de vulnerável, pena de 8 anos. Se ele tivesse matado alguém, com o efeito de uma qualificadora, 12 anos. Agora, olha a pena que ele pega. Por só ter portado substâncias anabolizantes para seu uso próprio, ou que seja para ceder a terceiros. Pena, 10 anos. Então, é extremamente desproporcional se comparado com os outros tipos penais. Então, na defesa dele, eu pedi o reconhecimento da inconstitucionalidade, da aplicação do preceito secundário, ou seja, da pena do artigo 273, no caso desse meu cliente. Né? E também, na sequência, eu pedi o quê? O emprego de analogia. Eu não pedi a absolução dele. Olha que interessante. Pedi, mas depois eu pedi de maneira subsidiária, que é essa tese que a gente está desenvolvendo aqui. Eu pedi a absolvição dele, pedi o reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação do artigo 273 com base no princípio da proporcionalidade. Pedi então que por analogia, olha, não pedi absolvição, pedi a condenação, que por analogia fosse aplicada a pena do tráfico de drogas, mais porcamente assemelhando a substância anabolizante à droga. Porque imagina um sujeito que vende crack, que vende cocaína, que vende maconha, pega uma pena de 5 anos, e o meu, que estava ali com substâncias anabolizantes para seu próprio uso, ou no máximo para uma outra pessoa, que já eram usuários contumados da substância, a pena de 10 anos, é desproporcional, é extremamente desproporcional. E foi reconhecida a minha tese pelo juiz de primeiro grau. Ganhei até um elogio do juiz, fiquei muito satisfeito, e até eu vou reproduzir, não para me agradecer, mas para deixar claro, o que o juiz falou, que me marcou. Ele disse o seguinte: doutor, quem traz essas novas teses ao judiciário são os advogados, não são os juízes, não são os promotores, porque assoberbados de trabalho, não que os advogados não estejam, mas o vigor com que os advogados abraçam a causa, a pesquisa que eles fazem para poder manter uma linha, aqueles que são bons advogados, diga-se de passagem, uma linha mais técnica, mais correta, mais combativa na defesa da causa, é que traz essas novidades ao mundo jurídico. Eu fiquei bem satisfeito, fiquei bem feliz e deu certo. E aí então foi aplicado por analogia. Olha, eu usei o emprego de uma norma de uma norma jurídica para suprir uma outra situação semelhante, não era uma situação igual. Posso fazer analogia em matéria penal? Posso, desde que seja para beneficiar o réu. Não pode haver analogia para prejudicar o réu. Então, aí o princípio da proporcionalidade é um princípio bem interessante, existem vários julgados, deem uma olhada sobre isso. Agora, só um adendo, já mencionei o artigo 273, que é uma matéria que ficaria lá para o futuro, para que estudássemos. Inclusive está fora da matéria desse semestre, pessoal do terceiro período. É Direito Penal Especial 2, que envolve crimes contra a saúde pública. O 273 ele teve uma modificação significativa em sua pena, que antes era... não me lembro ao certo quanto era, mas devia ser menos de 4 anos, era uma pena menos grave, menos severa. Houve uma modificação devido ao fato de que nos anos 2000, final dos anos 2000, começou uma série de uso indiscriminado de substâncias anabolizantes nas academias, e muitos jovens estavam morrendo ou tendo complicações em órgãos vitais, como rins, devido ao acúmulo de água que as substâncias anabolizantes causam no corpo humano. Então aí houve uma severidade com relação, um enrijecimento com relação à norma. Eu até entendo, acho pontual, acho necessário. No entanto, na aplicação do caso prático, o operador do direito deve, como já vimos no nosso último encontro, obedecer aos princípios. Não pode haver violação aos princípios. Então, essa é a ideia. Vou concluir hoje com o princípio da proporcionalidade. Vou postar mais vídeos. Por favor, dê um link, dê um like aí no vídeo, né, para me dar um feedback se se eu estou no caminho certo ou não, se há algo a melhorar. Por favor, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, simplesmente para poder ser notificado dos vídeos. E vamos seguindo e qualquer dúvida estou sempre à disposição. Um grande abraço, doutores e doutoras.